Fala, gente, paz, tudo bem? Estamos começando mais um podcast Cristo Todo Dia e, como sempre, vai ser mais um daqueles episódios especiais onde Deus, o Espírito Santo, tem liberdade para falar conosco, com você que está nos assistindo. Mas antes de eu começar aqui a apresentar o nosso convidado especial, eu quero reforçar o pedido que eu sempre faço. Você que não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no nosso canal. Estamos para bater quase 15 mil inscritos, uma marca boa no YouTube. Curta o vídeo, porque você curtindo o vídeo, o YouTube entende que é um conteúdo relevante e de fato é muito relevante e ele vai entregar para muitas outras pessoas. Tenho certeza que vai ser uma conversa muito edificante para sua vida, para sua casa. Então curta o vídeo, deixa os seus comentários aqui, você pode fazer a pergunta ao vivo. Eu sei que tem uma galera do nosso convidado assistindo também. Se você nunca teve coragem de perguntar para ele, pergunta aqui que eu pergunto, tá bom? Tem coragem. Então você faz a pergunta aqui para o nosso pastor que eu já vou apresentar. Então comente, compartilhe essa live nos grupos da família, de amigos, porque eu tenho certeza e reforço, vai ser uma bênção. E se você não assistir, você vai perder, tá bom? Então fica aqui o meu convite. E antes de tudo, deixa eu apresentar o nosso convidado especial que está nos dando a honra. Eu já disse agora pessoalmente para ele que muito feliz em conhecê-lo. Pastor Victor Santos, pastor de jovens ali da igreja Voe Upper. O Upper é o grupo de jovens, né? Pastor Victor, uma alegria conhecê-lo pessoalmente hoje e já conhecendo, já fazendo esse podcast, uma alegria, obrigado pelo convite, uma honra tê-lo aqui conosco. E faz uma apresentaçãozinha rápida aí para o pessoal te conhecer. Pastor Rodrigo, obrigado pelo convite, privilégio estar aqui com vocês. A gente sabe que, embora seja um podcast, é o poder da mesa e somos irmãos, somos movidos pelo mesmo Espírito e pelo mesmo Senhor. Então, muito feliz de estar aqui. Você que está nos assistindo aí, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua audiência e que possamos ser muito, muito edificados aqui. Como o pastor já antecipou, né? Sou pastor aqui na nossa igreja Voe, dos pastores Danilo Mesquita, Larissa Mesquita. E hoje estou junto com a minha esposa, pastora Fernanda, junto com toda a nossa família. Somos papais de 3, Davi, com 4 anos, Esther, que amanhã faz 3 anos. Olha que benção. E Maria, que no último dia 7 fez 1 mês. E estamos muito felizes servindo ao Senhor, com essa juventude incrível, né? Um abraço para todos que estão nos assistindo aí. Tenho certeza que a galera está dando esse apoio em intercessão e também junto aqui para prestigiar. Então, uma alegria, pastor. Obrigado pelo convite. E estamos aqui para aprender, para ouvir coisas do reino e acima de tudo, disponíveis para aquilo que o Espírito Santo marcou para fazer nesse comecinho de tarde, na viração do dia, né? Como gostava de fazer na época do jardim. Existe... Até o horário foi marcado pelos céus hoje. Até o horário foi marcado para a gente ouvir os passos do Senhor e estar atento ao que ele quer falar. Glória a Deus. Tem uma galera mesmo aqui já sua aqui nos assistindo, viu? Mandando muito, interagindo. Legal. É isso aí, galera. Ajuda a gente aí, compartilha, que eu tenho certeza, eu repito, que vai ser uma bênção. Amém. Pastor Victor, vamos começar pelo começo, né? Eu sei que não existe, se você for numa loja, um berço evangélico, mas assim, eu queria saber como foi esse início, se você já veio de um lar cristão, ou se você encontrou esse Jesus durante na sua infância, na sua juventude, adolescência. Como foi esse início aí? Eu também sei que não é a gente que encontra Jesus, né? Ele que nos encontra. Como foi essa sua conversão, ou se você já veio de um lar cristão? Eu sou o famoso estereótipo do nascido em berço cristão, né? Tive o privilégio, e hoje eu falo isso e repito, de nascer em um lar cristão, um lar em que o meu avô já exercia o pastoreio, né, os meus tios, toda a minha família já estava bem envolvida com o ministério eclesiástico, então, né, conheço o Evangelho e tenho acesso a ele desde dos primeiros dias da minha vida. Nós fomos criados, né, a minha base teológica, a minha base de formação cristã foi na Igreja Batista, inclusive tenho um amor muito grande por essa denominação, a minha veia é batista. E então nós crescemos a maior parte da nossa vida aqui mesmo no interior. Meus pais são de Piratininga e por um tempo nós fomos para Santos, moramos lá. E eu com 10 anos de idade, né, por decisão, por convicção, falei com os meus pais, a gente frequentava a primeira igreja batista de Santos e o meu tio,
era pastor Odilon, e eu me decidi por descer as águas, me batizar lá com 10 anos de idade. Então eu sou batizado lá em Santos. Então, né, para ficar um pouco mais chique, né, então escolhi outro lugar para me batizar, mas obviamente que o que importou foi a minha decisão. E aí depois de um tempo, né, meus pais decidiram voltar para cá. Nós já estamos aqui, agora não me recordo, mas salvo engano, voltamos para cá em 2001, acho que 2002. Então aí uns 23 anos que nós já voltamos. E por um bom tempo sempre servindo na igreja local, na igreja do meu avô, que hoje é pastor jubilado, mas foi pastor sênior, né, pastor presidente da primeira igreja batista de Piratininga por mais de 25 anos. Servi lá um bom tempo e aí mais recentemente, em 2019, por uma direção de Deus, né, e às vezes não tendo tanto entendimento que era Deus soprando, começou com uma curiosidade para conhecer um ministério novo, de um pastor que havia sido muito indicado pelos meus primos pastores, né, o pastor Danilo. E aí quando eles começaram o trabalho aqui em Bauru, que a nossa igreja é uma igreja que foi fundada, né, em 2019, a nossa data de fundação é 31 de março de 2019, a igreja Voi, que era a Igreja Batista de Bauru, depois ficou a Igreja Vida, e agora nós entendemos que o Senhor nos chamou para carregar essa identidade de igreja Voi, a igreja que vive ousadamente o evangelho. E então os trabalhos começaram em 2018, no finalzinho. O pastor Danilo, ele era pastor da juventude da PIB de Marília, que era o ministério DIP. Era pastor lá e foi enviado pelo pastor Domingos Jardim, que é o atual pastor sênior lá da igreja. Ele começou um trabalho em 2018 de evangelismo, e logo em 2019 ele já... Finalzinho, em dezembro de 2018, comecinho de 2019, eles foram para um templo físico, ali na Rua Floresta, não muito longe da gente aqui. E eu cheguei logo no comecinho junto com a minha esposa, né? Nós nos casamos em 2015, minha esposa também convertida, cristã. E aí nós decidimos conhecer a igreja, né? Logo no seu início. Tivemos já um impacto ali com as testificações do Espírito e estamos lá até hoje. O senhor, eu tive muitas boas referências. O senhor é um ótimo, assim, pastor. O senhor é um pastor de jovens também. Até então o senhor não tinha dirigido jovens, foi na Voi. Foi. E como surgiu? Porque assim, eu fui líder de jovens por um tempo. E assim, é chamado mesmo. Tem que ter um chamado. Porque, tá muito assim, inteiro, hein, pastor, por ter sido líder de jovens, né? Porque foi pouco tempo. Então foi pouco tá tempo, explicado. justamente porque eu acho que, assim, que é um chamado específico, porque não é fácil, uma tarefa árdua e uma responsabilidade. Com certeza. Deus me deu um privilégio de... Eu não sou líder de jovens hoje, mas eu corro esse Brasil e 90% das minhas agendas é para jovens e adolescentes. E eu sinto que é um peso e uma responsabilidade. Sim. E como foi esse primeiro, não sei se foi um convite, ardeu no coração do senhor, e como que é lidar também com essa juventude, uma responsabilidade como essa? E são vários e vários jovens, né? Sim, eu não tinha trabalhado diretamente quando eu estava lá na igreja do meu avô, que foi, né, tirando a minha experiência atual, né, com esse ministério, que é a minha igreja hoje. Mas eu sempre servi a minha igreja local, né, junto com a minha esposa, mas mesmo quando era solteiro, eu sempre tive o desejo mesmo de poder servir ao Senhor com aquilo que eu entendia que era talento, era dom. E eu já me interessei muito por missões, então fiz os acampamentos que tinha da Junta de Missões Nacionais, fui lá em Sumaré. Mas assim, eu não tinha nenhuma direção de Deus, nenhuma testificação que eu ia cuidar de jovens. Mas naturalmente, quando eu atingi ali, principalmente a idade dos 25 anos, que eu tinha me formado, sou formado em Direito também, me formei aqui pela IT, Legal. 2012. Atualmente acumulo, né? Eu falo que eu sou... tenho meu disfarce hoje de procurador jurídico da Câmara Municipal de Piratininga, mas a minha vida é toda para o Senhor e o pastoreio, com certeza, ele consome o meu coração boa parte do tempo e às vezes eu me disfarço lá na Câmara. Mas também sou muito grato ali por ter esse trabalho, ter os meus amigos de trabalho, muito especial. Mas, então eu trabalhava, né, ajudava o meu avô, fiz missões lá na igreja. Eu lembro uma época que eu ajudei o pessoal um projeto batista que chama Cristolândia, não sei se o pastor conhece, mas é um trabalho que eles têm com os usuários de droga lá da Cracolândia.
Então eu conheci muita gente, aí queimou mais meu coração a questão do evangelismo, sabe? De estar ali com eles, conhecendo histórias, né? Eu conheci médicos que eram da Cracolândia, eu conheci pós-doutorados, né? Doutorandos que eram da Cracolândia, empresários multimilionários que estavam na Cracolândia. Então, assim, foi um negócio muito impactante para mim, para ver o poder destrutivo das drogas, né? E também foi importante ver o poder restaurador de Jesus, né? Que muitos daqueles homens estavam sendo restaurados. Mas, assim, eu fazia um pouco de tudo, né? A única coisa que eu nunca fiz tão bem, né, como os meus irmãos, meus pais e tios, foi tocar. Nunca fui músico, né? Mas sempre estava envolvido com a igreja. E quando nós chegamos na igreja do meu avô, eu servia. Já cheguei a pregar uma vez pro culto de jovens, mas naquela época nós não tínhamos muitos jovens na igreja. Acho que eu e minha esposa eram os mais jovens. Então eu dei escola na IBD, na Escola Bíblica Dominical. E quando nós chegamos na igreja Voi, a época a Igreja Batista de Bauru, que foi em 2019, a gente queria servir. E então eu comecei a servir em tudo que precisava. A gente estava no início da igreja, fase de implantação, então tive que ser tesoureiro, tive que ser vice-presidente, tive que ajudar na recepção. Nós implementamos a intercessão, minha esposa serviu no Ministério Kids. E aí, naturalmente, nós começamos a evangelizar, né, ganhar pessoas para Jesus como igreja. E aí eu percebi que desde da nossa juventude, a gente sempre tinha jovens por perto. Né? A gente mesmo já casados, né? Casamos eu com 24 anos, minha esposa com um pouco menos, 23. A gente sempre tinha jovens, 18, às vezes pré-adolescentes, adolescentes, entre 16 e 17 anos, por perto da gente, sabe? Gostava de conversar. A gente dava conselho. Eu lembro uma vez que um grupo de jovens, né, lá da PIB de Pirajuís vieram em casa para ficar lá um final de semana. Mas assim, nada ainda estava muito claro. Mas eu percebi que era algo que nos rodeava. Sim. E aí, como, né, uma vez eu ouvi meu pastor dizendo, o pastor Danilo, que os frutos eles vão revelar o seu chamado. Né? Então chegou um momento que ele conversou com a gente, isso foi em 2020, mais ou menos, eu acho que em maio de 2020, não me recordo o mês, ele falou que tinha sentido uma direção de Deus para nos levantar, eu e minha esposa, como os líderes da nossa juventude. E aí nós colocamos isso em oração, sentimos paz, né? Nós fomos pegos de surpresa, porque não estávamos almejando isso e nem estávamos com foco nisso, apenas queimando por Jesus e querendo cuidar de vidas. E aí quando ele falou isso, eu falei, vamos aceitar esse desafio e vamos ver, né, se o Senhor está nos chamando, e começamos a trabalhar desde então. Mas então vai agora, meu pastor, assim, como e qual o maior desafio e como, por exemplo, o senhor está na frente de mais de 300 jovens. Isso. Como fazer esses meninos, essa galerinha, ser apaixonada por Jesus e fazer elas terem esse senso de pertencimento, que elas pertencem a um reino, sabe assim? Como o senhor faz isso e o maior desafio também para manter isso? Essa galerinha pelo que eu sei, eu acompanho o senhor nas redes sociais e alguns amigos referendaram, é que eles têm um desejo, né, de estar no culto, de participar, de estar fazendo a obra. E assim, como o senhor desperta isso neles? Pastor, eu primeiro aprendi com a minha experiência, né? Eu acho que eu quero fazer só um parênteses aqui. Eu, talvez como um bom batista, a gente tem essa fama, nós somos muito apegados à lei, né? A gente fica muito aqui na questão do ensino e é maravilhoso, eu sou grato por isso, porque a Bíblia é o fundamento da nossa fé. E só que eu tinha dificuldade para entender o lado do sobrenatural, né? Como que era sentir o Espírito Santo? Mas como assim eu posso sentir o Espírito? O que era de fato ouvir a voz de Deus? Porque eu sempre fui muito ensinado que Deus fala pela palavra. E exatamente, Deus fala pela palavra, mas a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra é viva, o Senhor é a própria palavra. Então ele fala também ao nosso espírito, ele fala nos dias de hoje. Então eu primeiro tive que ter a minha experiência com Deus, em que um jovem de uma veia mais acadêmica, de ser mais pragmático, de tudo tentar sistematizar, racional, eu tinha dificuldade, né?
Tanto é que eu só fui ter o meu batismo mesmo com o Espírito Santo, né? E orar em novas línguas com... assim, eu entendo que recentemente, eu já estava no ministério, foi em 2019 que eu tive minha primeira experiência, assim, de sentir mesmo o Espírito Santo, ser batizado com línguas, que era algo que eu gostaria, né? Eu, tipo, desejava, mas não conseguia acessar isso racionalmente. E então eu tive minha experiência com o Senhor. Eu lembro... Eu quero compartilhar isso porque quando eu tive minha experiência, o Espírito Santo falou, né, que essa minha experiência iria destravar muitas pessoas. Então, creio que alguém que está nos vendo pode ser muito, muito edificado com essa experiência para te ajudar a acessar algo que está tão próximo, mas ao mesmo tempo a gente complica com a nossa mentalidade no acesso. Eu lembro que eu queria muito isso. Eu comecei a ver as pessoas receber o Espírito Santo, batismo com o Espírito Santo, começava a ver as pessoas falando em línguas e falando que ouviu Deus, fluiu nos dons, e falei, caramba, e nada. E eu ficava ali e falou, não, vai ter alguma experiência. Eu lembro que eu cheguei em casa uma vez e eu tinha dado aula, estava dando aula num cursinho, e aí já casado, eu falei para minha esposa, eu vou orar um pouco. Eu não falei para ela o motivo ali no momento, mas eu tinha... tido uma discussão com uma moça de um plano de cobertura médica, né? Eu falei, cara, eu tô com meu coração irado, eu preciso pedir perdão pro Senhor, porque eu briguei com ela, meu lado advogado falou mais alto ali, comecei a discutir termos jurídicos e acabei, acho que, me excedendo um pouco. Aí eu fui, entrei no meu quarto secreto, né? Fechei a porta ali, e ele era a parede, né? Mesma parede com o quarto que a gente... no quarto da minha esposa, o quarto que a gente dormia, então eu estava praticamente quase no mesmo ambiente, só que no meu tempo com Deus ali. E aí eu estava ali pedindo perdão para o Senhor, né, orando e tal. Aí depois que eu passei pelo meu momento ali de quebrantamento, de confissão, aí eu falei assim, já que eu tô aqui, né, eu vou ficar mais um pouco, né, vou começar a adorar o Senhor e tal. E aí coloquei um fundo ali de adoração, não que isso é necessário para que aconteça, mas eu queria ter ali um ambiente ali para me ajudar, né? E talvez junto com as canções, fazer delas as minhas canções de adoração. E aí chegou um momento que eu comecei a refletir, né? No meu homem interior. Eu falei assim, né? Puxa, eu tô aqui mais uma vez e... Senhor, por que não pode ser hoje, né? A minha experiência com o Senhor, né? O meu batismo com o Espírito Santo. E aí eu comecei a ficar ali, quase que numa meninice espiritual, eu falo. Comecei a ficar folgado. Comecei a meio que discutir com Deus. Aí eu cheguei e falei, Senhor, é o seguinte, hoje eu vou orar em línguas, que era algo que eu queria, eu sentia que era uma evidência do batismo. Então eu vou orar em línguas, não é possível, eu já vi tantas pessoas que eu acredito que tenham feito tantas coisas ruins quanto eu já fiz, então acho que não é por pecado, já confessei tudo que eu tinha para confessar. Eu até brinco que eu confessei pecado que eu nem tinha cometido, só para ter uns créditos com Deus. E aí eu falei, não, eu vou ficar. Aí parei ali, comecei a orar em línguas, comecei a falar para Deus assim, eu vou orar em línguas. E eu lembro que tinha uma certa palavra que me vinha, que eu ouvia muito, eu falei, eu vou ficar repetindo essa palavra aqui, Deus, não é possível, eu vou imitar. Eu falei assim, eu vou imitar. Só que hoje eu tenho entendimento, é isso que eu ensino até para os meninos, né? Que o que eu falei que era imitar era o meu ato de provocar a minha fé. Era o ato de bater a porta e falar, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu quero te conhecer, não por ouvir falar, eu quero te conhecer não porque eu vi e a pessoa falou, mas eu quero ter a minha experiência. Se revele a mim. E eu fiquei ali. Eu lembro que eu fiquei uns minutos, 5 minutos, 10 minutos repetindo essa palavra, mas aqui na minha mente eu estava buscando o Senhor. E aí o que acontece? Como diz Hebreus 11:1, né? A fé, ela é plena convicção das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. E aí eu fiquei nesse momento meu, então é como se eu estivesse saindo, transicionando do meu homem natural, né, para os meus movimentos, Senhor, eu quero te conhecer, para o meu homem espiritual. Então, começou muito assim, natural. Começou realmente, eu ouvia o que estava falando, eu sabia o que estava falando, não foi um negócio do tipo, acho que na minha experiência eu pensei que ia ser como Isaías 6, que Deus ia mandar um serafim, pegar a tenaz, uma brasa e pôr na minha boca. Eu falei, agora eu vou orar em línguas. Não, mas foi natural. Mas esse natural foi o que ativou o sobrenatural. E aí eu fiquei ali, de repente, eu com aquela palavra, e aí de repente uma outra palavra, e a hora que passou um tempo, né, eu senti o Senhor falando comigo.
quais são essas outras palavras que você está falando aí? Parece que são novas, né? Aí quando eu percebi, aí foi quando virou a chave. Aí nesse momento que a minha mente acessou o Senhor, foi algo assim, porque até então eu não orava em línguas, eu nunca tinha caído debaixo do poder do Espírito ou da presença de Deus, tinha resistências quanto a isso. Quando isso aconteceu, parece que algo dentro de mim explodiu. E eu lembro que aí eu comecei a orar em línguas de forma assim intensa, descontrolada, as palavras começaram a vir como se fosse um turbilhão, né? E aí ao mesmo tempo comecei a chorar, porque eu falei, eu não acredito, ele veio. Aí comecei a sentir a presença de Deus e como se uma nuvem espessa, mas o próprio Deus entrasse no meu quarto, assim. Aí quando eu senti isso, eu lembro que eu não tive controle algum do que aconteceu, porque o meu corpo como se estivesse desligado, sabe? Eu caí de cara no chão, né? Eu lembro que eu até orando em línguas, né? E a Bíblia fala que quando a gente fala em outra língua, né? A gente está falando em mistérios, a alma fica infrutífera. Então a minha alma infrutífera estava brincando comigo ali falando, né? Tipo assim, nossa, não consegui nem pôr a mão, sabe? Tô aqui babando com o rosto no chão e não consigo parar de orar em línguas. Eu fiquei ali, eu sei que foi uma experiência muito forte, que eu fiquei cerca de umas 3 horas orando em línguas, né? E aí, né, aquele ambiente de glória, eu não conseguia levantar o meu dedinho, né? Eu entendi depois, quando eu fui mergulhar nas escrituras, né, quando Salomão vai inaugurar o templo, e aí os sacerdotes vão para apresentar os seus sacrifícios, e o texto diz que a nuvem de glória de Deus, né, a sua Shekinah, invade aquele lugar de modo que eles não conseguiam ficar em pé. Todos. Então eu senti isso, eu não consegui ficar em pé em nenhum momento, porque eu sentia algo nas minhas costas, como a densidade de Deus, tipo, como se Deus estivesse realmente do meu lado ali. Depois dessa experiência, tudo mudou. E a partir dessa experiência, quando eu comecei a discipular os meus jovens, a inspirar os meus jovens, né, eu sempre falei, cara, a primeira coisa que você tem que ter é uma vida relacional, uma vida verdadeira de intimidade com o Espírito Santo. Então, eu falei, você precisa sim ter uma experiência genuína com o Senhor. A experiência não te sustenta, mas a experiência pode ser algo que abre um caminho para você ter um novo nível. Então, a partir da minha experiência, então hoje a pergunta, como que eu faço para os jovens terem, né, essa sede pelas coisas de Deus? Eu sempre faço eles irem direto na fonte. Eu nunca faço eles acharem que a fonte são as minhas pregações, que a fonte são as nossas conferências, que as fontes são os nossos livros de apoio, que a fonte é uma palavra profética que eles recebem. Não. A fonte é o próprio Deus, a fonte é o próprio Espírito de Deus, que em Cristo ele passa a habitar em nós. Então Deus não habita em templos construídos pelas mãos dos homens, mas ele habita nos homens que abrem o coração para receber o seu Espírito. Então, eu sempre falava para eles, vocês precisam. E eu me lembro até do Salmo 119, salvo engano, não sei se é no versículo 6 ou 9, que, né, o salmista diz, como pode um jovem manter pura, manter santa a sua conduta? Aí diz, vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo, ele nos lembra de toda a verdade. O Espírito Santo, ele nos ensina toda a verdade. O Espírito Santo, ele vai falar a respeito da palavra de Deus, porque ele é o próprio Deus. Então, a chave, e já fazendo um link com Gálatas capítulo 5, quando Paulo está falando sobre guerra de carne e espírito, né? Ele fala que, então, como que a gente pode viver, né? Como que a gente pode viver livre das ações da carne, viver de uma forma governada pelo Espírito? Ele fala que a forma da gente viver essa guerra, não sendo dominado pelos desejos da carne, vivam de acordo com o Espírito, ou vivam pelo Espírito, de maneira que vocês não satisfarão os desejos da carne. Então, não tem muito segredo. Na verdade, eu nunca iludi os meus jovens. Eu falei assim, cara, a gente tem que viver um avivamento, né? E quando eu falo avivamento, eu não falo de um movimento. Eu falo da vida de Cristo em nós. Porque aí, quando a vida de Cristo em nós impacta uma cidade, aí nós temos o que se chama de um avivamento coletivo, transformação social. Mas o avivamento começou, por exemplo, em Nínive, quando Jonas foi lá, e aí ele prega o evangelho, e o rei levanta do trono e fala assim, nós reconhecemos e nos arrependemos com essa mensagem.
E agora nós vamos decretar um jejum de 3 dias em todo o reino. Nem os animais vão comer. Começou um avivamento ali, porque o rei reconheceu a posição de pecador e que ele precisava se arrepender. Então eu falo, se a gente quer um avivamento, nós precisamos então deixar a vida de Cristo ser gerada em nós. Então a gente tem que conhecer a palavra, a gente tem que ter as práticas espirituais, jejum, oração, né? E essa vida relacional com o Senhor. Então quando eu pego isso e mostro para os meus jovens, eles descobrem algo que é melhor que a dopamina. Que eu até brinco, pode até ser uma dopamina espiritual, no sentido da gente ficar totalmente assim... entendam, o viciado não é no jeito pejorativo, mas assim, desesperado, assim como o salmista diz, né? Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim a minha alma tem sede de ti, a sede que Davi tinha. Então é isso que eu tenho buscado, né? Nós temos buscado ali fazer com a nossa juventude, porque não tem outro caminho. Eu não tenho que me preocupar com estratégias para tentar concorrer com o mundo, não. A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Eu tenho que fazer eles olhar para o Senhor, contemplar o trono, assim como Isaías, e hora que olhar a santidade de Deus, falar assim, ai de mim, porque meus olhos viram Deus. E esse entendimento daquilo que nós somos sem o Senhor faz a gente ter um desespero para nós ficarmos com Ele a todo momento. Então, o segredo de as pessoas vão lá nos nossos cultos, e de fato, a nossa juventude é uma juventude incrível, eles acessaram esse lugar. Então, estando eu lá ou qualquer outra pessoa, eles sabem que a fonte não somos nós. Então eles vão lá porque eles querem oferecer o culto racional deles, como diz lá em Romanos capítulo 12. Sabe? Quando você se apresenta como um sacrifício vivo, santo e agradável, mas é um sacrifício. Então, basicamente, é essa nossa estratégia, né? E a paixão que você fala, né? Isso que você transmite é uma paixão que dá para ver que influencia outros jovens a querer ter esse encontro que você teve, dá para ver nas suas palavras aqui, pessoalmente, a paixão que é. Você fala de algo que você vive, algo que você viveu e algo que você vive. E quando a gente experimenta algo tão bom que é a presença de Deus, a gente quer compartilhar isso, né? Quer gritar para todo mundo. Todo mundo. É igual a experiência do cego Bartimeu, exatamente. A experiência do próprio Gadareno, que queria, sabe, andar com Jesus, mas ele falou, não, vai se apresentar ao sacerdote, vai se apresentar à sua casa, porque eu acho que é exatamente isso. A gente, quando prova de algo tão poderoso, na verdade, né, como diz lá em Eclesiastes capítulo 3, salvo engano, verso 10 ou 11, quando possivelmente Salomão fala, né, que o Deus colocou no homem um anseio pela eternidade. Então todo homem tem um buraco do tamanho da eternidade. E o único que pode preencher, que é o único que é o Deus eterno, é o próprio Espírito do Deus eterno. Então, esse anseio, por que a gente vê hoje tantas vertentes de religiões? A gente olha, por exemplo, na própria Índia, lá são mais de sei quantos, 25 mil deuses, e não sei o número certo, mas são milhares e milhares de deuses. Porque o homem, ele vai procurar algo para preencher, e quando ele não encontra, ele acaba criando deuses. Né? Por isso que Deus, ele sempre abominou a idolatria. Porque a idolatria é exatamente isso, você colocar alguém nesse lugar que não é o único. É idolatria, né? Você coloca outro no lugar. Exato. Então, a gente precisa ter esse entendimento que todo ser humano tem uma fome por Deus, embora muitos achem que isso vai ser a droga que vai preencher. Muitos acham que um relacionamento vai preencher. Muitos acham que um ativismo religioso vai preencher. Não é só pelo servir na igreja. Por isso que a gente tem que entender que o servir tem que estar associado ao ser. Né? É Marta e Maria. É a junção das duas irmãs de Lázaro. Tem hora que eu tenho que arrumar a mesa mesmo. Né? Tenho que fazer as coisas porque o Senhor está na mesa, mas tem hora que eu tenho que ficar aos pés dele. É o que Jesus fala para Maria. Nesta hora, ela entendeu qual que era a boa parte. E ela não vai ser privada disso. Então, para agora, ninguém vai poder reprimir ela, porque ela entendeu que ela tinha que se derramar. Então, é ter essa junção. Então, é uma coisa que Deus sempre ministrou muito no meu coração, sabe? O anseio mesmo, sabe? A gente precisa corresponder a esse anseio. O jovem tem que conhecer o Senhor. Não tem outra forma. Na verdade, não existe outro caminho que não seja esse. É o Espírito que convence. Então, essa vida não vale a pena ser vivida se não for para Ele, né? Exatamente. Entender isso. Exatamente. E eu gostei assim, o Senhor
tá falando sobre algo tão importante. A gente às vezes sofre algum tipo de perseguição, que eu sou assembleiano e eu oro toda vez que eu prego para jovens e congresso. A gente faz oração para o batismo com o Espírito Santo, a gente crê no batismo, na efusão do Espírito e milagres e dons espirituais. E até agora o senhor está falando e citando Bíblia, entendeu? É isso que é bonito, né? Que diferencia de algumas outras vertentes aí. Ó, você falou de batismo do Espírito Santo, desejo, experiência com Deus, baseado na Bíblia. Tudo. Falando sobre isso, nessa mesma linha, o pastor Victor, a gente ouve de pessoas de curas. E assim, eu falo porque tem muita gente que não acredita mais hoje em dia. E eu tenho que pregar e explicar para esses jovens, né, também, que eu me converti há 17 anos atrás, ainda tive o privilégio de ver com meus olhos curas assim sobrenaturais. Sabe? E hoje parece que está ficando uma coisa no imaginário de muitos crentes. Sim. E eu queria falar sobre isso agora, sobre curas para essa juventude crer, sinais que seguirão aqueles que creem. Sabe? Sim. Quando eu comecei a ter as minhas experiências com Deus, e eu gosto de falar para a galera, né? Eu tive meu encontro com o Espírito Santo em 2019, né? Sou muito grato à vida do meu pastor Danilo, porque ele é um homem que naquela época já tinha buscado muito ao Senhor, já tinha uma vida com Deus, uma unção extraordinária, e ele me inspirou a ter essa busca, né? Ele começou a falar, na época ele já tinha feito vários jejuns de 40 dias, eu nunca tinha feito um jejum prolongado, então ele me cativou a ter essa busca, né? E aí quando eu comecei a entender isso, né? Comecei a buscar por isso, comecei a ousar a fazer isso, né? Entendendo que, cara, tinha algo para ser acessado, né? E aí eu me lembro até das falas de Pedro e João, quando eles estavam sendo interrogados lá no Sinédrio, logo a partir de Atos 2, quando eles têm a experiência da visitação de Pentecostes. Aí começa Atos 3 ali, a cura do aleijado do Templo Formosa. E aí eles são perseguidos, né? São levados para dentro ali da cúpula, né? Do Sinédrio. E aí quando eles são exortados a respeito do que eles estavam fazendo, porque o aleijado estava há 42 anos, é um aleijado de nascença. Então ele recebe uma cura de algo que ele nunca... Na verdade, os movimentos da perna nunca tinham sido uma realidade para ele. Do nada, ele levanta. E aí, isso causa um alvoroço, porque é isso que nós falamos. A cura, né, trouxe uma nova dimensão da realidade do céu para aquele ambiente. Todo mundo começou a ver algo que, tipo, que é isso? Esse cara, ele era aleijado de nascença. E aquele alvoroço levam eles para dentro. E aí quando eles são exortados ali pelos membros ali do Sinédrio, os mestres da lei, os fariseus, a cúpula, né, religiosa, eles falam assim: gente, julguem vocês se é lícito nós obedecermos aos homens ou obedecermos a Deus. Nós não vamos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Então a partir disso eu entendi que a experiência do ver, do experimentar é importante. Né? A Bíblia diz que bem-aventurados que não viram e creram. Jesus fala isso, mas eu creio que para a nossa juventude que às vezes está tão imersa, e eu estou falando da juventude, mas eu acho que eu estendo isso para a igreja. Sim. A igreja acabou, em alguns aspectos, né, se distanciando do evangelho puro e simples, porque Jesus deixou essa instrução, viu? Vocês vão de 2 em 2, vocês vão por todos os vilarejos e vocês vão orar pelos enfermos, imporarão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Vocês vão libertar os cativos. Né? Então, isso é um comissionamento de Jesus para nós e não mudou. Não mudou, pelo menos na minha visão, que eu creio não. Então, quando eu comecei a olhar para isso, né, e comecei a mergulhar então em Deus, ter os meus tempos de busca, eu comecei a fazer isso na minha vida sem precisar de ministério e microfone. Então, eu falo para os meus jovens que tem uma frase que eu gosto muito: demorou muito para acontecer de repente. Porque hoje, 2025, 2024, que a gente tem vivido curas e mais curas do nosso ministério, começou quando eu decidi provar isso. Eu falei: Senhor, eu preciso provocar. Então, eu comecei a entrar num lugar de eu vou orar para todo mundo. Eu vou orar por... Se uma árvore precisar de cura, eu vou orar. E eu fazia isso sozinho. Por várias e várias vezes as pessoas não foram curadas. Mas isso não era uma responsabilidade minha. O meu comissionamento não é garantir o resultado, mas é me colocar num lugar de, pelo menos, buscar manifestar
o Deus que eu creio, a glória de Deus. Então, eu fui e comecei a exercitar isso. E aí, obviamente, depois de um tempo de busca, um tempo em que, de fato, eu comecei a ouvir melhor a voz do Espírito, o jejum me ajudou muito, né? Hoje isso é uma prática costumeira, eu já pude fazer 3 jejuns de 40 dias só na água. Fiz o meu último agora esse ano, eu faço um por ano, né? Deus me direcionou a fazer isso. Nós, como igreja, inclusive, temos adotado isso, a gente faz como igreja esse jejum, né? Eu, nesse último jejum de 40 dias, eu tive mais de 12 jovens fazendo comigo, 18 anos, 20 anos, fazendo um jejum de 40 dias, claro, com acompanhamento médico, para não ser também negligente. E nesses períodos, né, que a gente mortifica a carne, porque o jejum ele tem hoje como principal função mortificar a carne, porque a carne é inimiga do espírito. Então, se eu chegar para você hoje e falar, pastor, olha aqui, recebi esse laudo, ou falar para qualquer pessoa, recebi esse laudo da medicina, estou com um câncer maligno, em estado de metástase. A nossa primeira reação é já falar assim, meu Deus, curta a sua vida, vai se despedir dos seus pais, dos seus filhos, ou, meu Deus, mas e aí, o que eles falaram? Tem a cirurgia reversível, o que... É a nossa primeira reação, eu brinco com os meninos, é igual quando eu tenho dor de cabeça. Por um bom tempo, a primeira reação era, agora eu vou ter que fazer um merchan, porque eu não sei muito de outros nomes, mas Neusaldina, pega a Neusa. E por mais que uma dor de cabeça de fato não seja nada tão grave perto de um câncer, mas espera aí, na realidade do reino dos céus, na nossa pátria celestial, existe dor de cabeça? Não tem nenhuma enfermidade. Então, quando Jesus fala para nós orarmos para que o reino de Deus venha, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu. Como que é no céu? Porque eu quero que aqui na terra seja como no céu. No céu não tem dor de cabeça, no céu não tem câncer, no céu não tem mágoa, no céu não tem ira, no céu não tem pecado, então vou buscar trazer isso para a terra. E aí foi quando nós começamos a buscar. E aí, quando nós começamos a viver milagres, eu tive uma experiência no meu primeiro jejum de 40 dias, em que eu fui subir para pregar em um dos nossos cultos da nossa juventude. E aí eu estava subindo, minha esposa bateu no meu ombro e falou assim, viu, eu tive uma impressão no meu espírito de que tem uma menina aqui para receber uma cura. Eu não me lembro se era uma gastrite, alguma coisa assim. Aí eu falei, amém, eu vou anunciar a hora que eu subi. Aí eu subi a escadinha ali para começar a ministrar. A hora que eu ia para pegar ali e fazer a conexão do louvor para trazer para a palavra, o Espírito Santo veio de uma forma tão doce e falou assim, o que você vai fazer? Aí eu falei assim, opa, como assim? Não, o que você vai fazer agora? Eu falei, eu vou anunciar essa palavra que a minha esposa trouxe para ver se alguém está com essa enfermidade. Ele falou, por quê? Porque sim. Ele falou, você não crê? Aí me deu um susto. Eu até brinco, falei, caramba, pregador indo para pregar, escuta uma dessa. Exatamente. Quase que eu desci. Aí eu falei, Senhor, claro que eu creio. Ele falou, não crê. Eu falei assim, claro que eu creio. Fiquei um tempo ali. Falei, então agora nós vamos ver se você crê. Você não vai chamar só essa menina. Você vai chamar pessoas que precisam de uma cura física. E eu quero que você chame elas à frente. Para ver o quanto você está se importando com a sua reputação. Porque cura física, estou com uma dor aqui. Orou, não passou? Em tese não curou. Entendi que Deus queria um processo comigo para me ensinar. E eu tinha que me expor nesse nível. E aí eu falei assim, tá bom, eu acho que eu estou me preocupando demais com a minha reputação. E aí eu fui lá no link e comecei a fazer esse apelo. Eu falei assim, olha, quem tem alguma enfermidade física aqui hoje? Nunca tinha feito isso nos nossos cultos, já tinha orado. E aí vem aqui, qualquer coisa, você quer que cresça um membro, qualquer enfermidade física, venha agora que eu creio que Jesus vai te curar. Aí passou um tempo, ninguém veio, eu falei, meu Deus. Aí saiu uma menina, está com a gente hoje, é a Bárbara, ela veio no corredor, tinha acabado de chegar na igreja. Falou assim, pastor, eu tenho um problema na minha coluna, né, como se fosse uma certa escoliose, e eu tenho uma diferença entre um ombro para o outro, por causa da minha coluna. E então, assim, por ele estar diferente um do outro, né, desnivelado, não tem cura, porque a minha médica falou que a cura para isso seria os meus ossos crescerem e eu conseguir atingir essa uniformidade nos meus membros, né? E eu tenho muitas dores. Há mais de 10 anos eu faço acupuntura, alguns tratamentos e
E eu, sei lá, já que o senhor chamou, eu tenho essa enfermidade. Aí eu olhei aquilo e falei assim, puxa, senhor, de primeira essa? Eu perguntei para você crer que Jesus pode te curar, pode endireitar os seus ossos, pode crescer os seus ossos, fazer o que for necessário? Ele falou, eu creio. Eu falei, eu também, então vamos orar. E eu lembro que foi a oração mais fria que eu fiz no sentido da minha alma. Sim. Eu falei assim, meu Deus, não vai acontecer nada aqui. Mas eu vou orar, por obediência e convicção na palavra. Começamos a orar. Comecei a declarar a cura, né? Sobre os ossos, sobre o corpo. E eu estava com as mãos nos ombros dela, assim, né? Porque ela tinha mostrado. De repente, eu comecei a sentir um calor nas minhas mãos. E aí tinha uma diferença, assim, né? Até que considerável. Quando eu comecei a orar, eu senti que a minha mão começou a subir. Uma mão que, em tese, estava desnivelada. A hora que eu vi que subiu, nivelou, eu falei assim, eu tirei a mão, ela olhou para mim e caiu no espírito. Glória a Deus. Puf. Aí eu falei assim, alguma coisa aconteceu. Não deu nem tempo de dar. Nisso já chegou um outro menino. Pastor, eu tenho um pino aqui no meu braço, sofri um acidente de moto, eu perdi totalmente o movimento do meu pulso. Não mexe, né? Eu faço assim, mas ele não tem um movimento assim lateral. Oramos, começou a fazer o movimento normal do braço. E aí, enfim, ali foram contabilizadas, né, que a gente teve o testemunho de 15 curas físicas. Tinha um menino que tinha uma cegueira... unilateral, né? Ele tinha só uma vista, ele tinha 5% da outra, nós oramos, saiu com 100% da sua vista. Deus. E a partir daquele momento, então, a cura se tornou uma realidade para mim, viva. Então hoje eu creio mais na cura do que em qualquer outra coisa, para os nossos meninos, e aí isso gerou uma cultura de nós crermos nos milagres, nos sinais, nas maravilhas, e hoje a gente tem aí curas assim extraordinárias, né? Recentemente tivemos cura de um câncer, né? Mais de uma vez uma pessoa diagnosticada com câncer, documentado. Nós oramos e saiu o laudo médico curada. A gente tem laudado isso, né? De cânceres, inclusive, que eram cânceres que a medicina não tem cura, câncer no osso, né? Não tem como. Deus. E ela tá com o laudo, ela mandou mensagem para mim. Teve um câncer também aqui na região próxima aqui da tireoide, que sumiu o tumor na hora que a gente estava orando, colocamos a mão, sumiu o nódulo. Enfim, temos vários testemunhos de ossos. Eu já serrei 2 gessos no altar já. 2 jovens chegaram com o braço quebrado e aí nós oramos por ele. É um osso específico, eu sempre esqueço o nome, aqui na região do pulso, aqui perto do polegar. Estavam fraturados com o gesso, nós oramos, né? O Senhor me deu uma palavra de conhecimento, comecei a orar por eles, cerramos o gesso no altar, tem registrado isso nas imagens, e aí eles começaram a movimentar sem nenhuma dor, jogaram o gesso fora e nunca mais sentiram nada. Então a gente tem vivido isso, né? Por conta da própria palavra, né? É um pouco mais próximo de Atos. E os jovens vendo isso, eu fico assim, impressionado, né? Com certeza é um ambiente que os jovens veem, muitos pela primeira vez também devem ver, né? Muitos. Vem um milagre desse espantoso. Pai do céu. Deixa eu contar uma experiência né, para fazer associação, para você que está assistindo aí. Eu sei que muitos já são discípulos de Jesus e talvez estão querendo só viver mais ousadamente a sua fé. Uma vez eu estava em um culto e aí um jovem chegou e falou, pastor, eu queria que você orasse por um amigo meu. Quando um jovem meu pede isso, eu já sei que o negócio é desafiador, porque ele sabe orar, ele sabe o caminho. Sim. Então, vamos ver o que me aguarda. Cheguei lá, era um jovem amigo dele que estava com uma tipóia. E ele falou assim, aquele ali. E só me falou isso, tá bom. Aí eu cheguei nele, perguntei o nome, ele falou o nome dele pra mim. E eu falei assim, o que aconteceu aí? Ele falou assim, eu fraturei esse osso, que foi o osso do gesso que eu serrei, era o mesmo osso, a mesma lesão. Ele falou, tô com uma fratura aqui, tá quebrado, tô com a tipóia, porque a gente tá decidindo se vai engessar ou não. Eu falei, uau. Aí eu perguntei pra ele, você crê na cura? Aí, pra minha surpresa, ele falou, não. Eu falei assim, não? Como assim? Eu falei, eu creio que Deus cura, mas eu não creio na minha cura. Por que você crê na cura? Eu falei, porque tá na Bíblia. Você crê na Bíblia? Creio. Aí antes de eu começar a orar, o Espírito Santo falou assim para mim, o mais importante não vai ser a cura. Ele falou assim para mim, o mais importante agora é o coração dele, eu quero alcançar ele. Eu vou me revelar a ele. Mas eu vou me revelar pela cura. Aí me surgiu, né, uma direção do Espírito como forma estratégica. Eu falei assim, se Deus te curasse agora,
seria uma boa evidência de que tudo é verdade e de que ele é real para você, certo? Aí ele deu risada e falou, sim. Vamos pedir para ele te curar? E se ele te curar, talvez você pode ter uma outra decisão aqui, né? Ele falou, tá bom, vamos fazer isso. Comecei a orar por ele, terminou a oração, perguntei se ele podia tirar a tipóia para fazer o teste. Tirou a tipóia, falei, faz um movimento no seu polegar, né? Tá fraturado. Aí ele começou a mexer. Aí ele falou, não. Ficou em êxtase, começou a mexer, pôr a mão, não é possível. Não tá doendo, eu não consigo fazer. Aí ele ficou em êxtase, assim, começou a dar risada, pôr a mão no rosto. Olha. Aí eu peguei na mão dele e falei assim, só que isso não é o mais importante. Isso é só para mostrar que Deus é real e que hoje você precisa abrir o seu coração para Jesus. Podemos orar? Você quer entregar a sua vida para Jesus? Ele falou assim, eu quero. E aí orei com ele, entregou a vida para Jesus. E aí depois que o Senhor me falou, agora sim, você foi cumprir o que eu queria. Não era a cura, mas ela foi um meio. Sim, um meio. Então, inclusive para isso nós precisamos ser inspirados. As curas, elas abrem caminho, inclusive para a pessoa se render ao Evangelho e se render a Jesus. Porque muitas vezes existe sim um ceticismo e ele é quebrado com... nunca vai ser o final a cura ali, né? Sim, ela é o meio, o começo, porque o final é a pessoa ser salva, entregar a vida para Jesus. Que lindo, meu pastor. Que lindo mesmo. Foi uma experiência que me marcou muito, assim, foi uma das experiências que eu vi a cura abrindo espaço para o Evangelho e a pessoa se rendendo a Jesus. A gente teve vários testemunhos de ateus. Nós tivemos um jovem ateu também que foi no nosso culto a convite do amigo. Ele foi porque eu era amigo, era ateu, né? O amigo insistiu, falou, não, eu vou. Meu amigo, sabe, jovem, persistente e tal. Aí ele foi no culto. E aí, no nosso culto, né, quando os jovens chegam, e principalmente, né, os jovens visitantes, a gente tem um tourzinho com eles ali e tal, a gente tem toda uma equipe de recepção, e antes dele ir para o culto, ele passa por uma sala profética, em que nós temos uma equipe que está buscando em Deus algumas palavras para liberar algo da parte de Deus. Para ele já ir para o culto entendendo que Deus já está ali, não está lá no altar. E aí esse jovem foi, fez o tour, aí, né, o amigo dele perguntou, tem uma salinha ali, cara, vamos lá? Vamos. Aí ele foi. Aí nisso ele entrou na sala. Um dos nossos jovens recebeu uma palavra de conhecimento muito, muito precisa. Ele liberou essa palavra de conhecimento, acho que era a respeito do irmão dele, que estava com uma enfermidade no pulmão, muito específica, falou até o lado do pulmão. Pá. O cara ficou em choque. Ele falou assim, o que é isso? Falou para ele, o que é isso, cara? Como assim? Ninguém sabe disso. Ninguém sabe disso, só eu, o meu irmão e a minha mãe, porque ele acabou de descobrir. Como você sabe disso? O que é isso? Aí o menino falou assim, Deus está aqui, cara. Deus te conhece. Então é Deus. E aí ele saiu chorando da sala, ficou pro culto, e aí, talvez todo mundo já sabe o final, né? Na hora do apelo, quem estava lá chorando na frente? O ex-ateu. Entregando a vida para Jesus. Então a gente teve outra experiência dessa, assim, com os dons, que culminou na essência do Evangelho, né? Que é nós formarmos discípulos, ganharmos pessoas para Jesus. E só corroborando que tem muita gente assistindo a gente e confirmando muitas coisas. A gente falando que eu fui a primeira vez no culto com o pastor Victor, a gente tinha uma experiência incrível. Olha, muita gente mesmo, gente. Que bom, muita gente a Deus. confirmando o que acontece, que Deus tem usado muito mesmo vocês lá, com curas, com batismo, e muita gente confirmando mesmo. Glória a Deus. Olha como é de Deus aqui, ó. Pastor Victor, eu já vou partir para o final, porque eu disse que passa muito rápido essa hora. E a gente... Passa muito rápido, eu ficaria aqui mais 2 horas ouvindo. Mas assim, pastor, a gente já compartilhou aqui isso, muitas experiências, mas para quem está nos assistindo agora, eu creio num Deus que pode fazer... talvez tenha gente que esteja nos assistindo agora que precisa de uma resposta, e talvez esteja nesse momento indeciso ou com vários pensamentos, enferma. Qual palavra você daria para essas pessoas que estão nos assistindo agora, para ela ter ali um direcionamento de Deus? Se eu puder falar nessa câmera para eles aqui já. Olha, o que eu queria falar para você é o seguinte: eu te garanto que você não vai ter todas as respostas,
Isso nunca foi prometido da parte de Deus para nós. Mas eu acredito que as respostas que nós já temos são suficientes para você decidir a viver uma vida inteira com o Senhor. Por exemplo, o Senhor fala que na vida nós teremos aflições. Então, talvez você esteja passando por isso. Talvez você esteja colocando, inclusive, a culpa das suas decisões na aflição. Eu não vou na igreja porque sempre eu tenho uma frustração lá, alguém que fala mal de mim, ou eu estou orando por tanto tempo por algo e parece que Deus não me ouve. Enfim, né? A gente tem aflições, nós somos seres humanos, somos corpo, alma e espírito. Tudo que nós recebemos da parte do Senhor, inclusive o novo nascimento, é no nosso espírito. Mas que ainda, né, pelo menos até que Cristo venha ou a gente seja promovido à eternidade, nós estamos revestidos de um corpo perecível, que tem medos, angústias, tristezas. Então, com certeza você vai passar por aflições, né? Mas eu quero lembrar o que o próprio Senhor Jesus fala: tenha bom ânimo, porque o mais importante já aconteceu. Jesus, ele venceu o poder da morte. Então, nós não devemos nos preocupar com esse tempo. Se você for muito longevo, se você for viver muitos anos da sua vida, talvez você alcance 100 anos, vamos lá, que é muita coisa. Viver um século, hoje é muita coisa. Mas eu penso, o que é isso comparado com a eternidade? E eu tenho que falar a verdade para você. Existe a eternidade com Cristo e sem Cristo. A eternidade com Cristo é nos céus, onde Ele enxugará de todo o olho a lágrima, onde não haverá mais dor, onde será um gozo eterno, onde a gente não vai ter mais aflições. Porém, se nós não acreditarmos nisso, se nós não abrirmos o coração para Jesus, nós também passaremos por um lugar de eternidade, mas um lugar de sofrimento eterno, porque o inferno, ele também é real. Mas eu quero falar para você, eu quero inspirar, porque se você está aqui é porque Deus te ama demais. E sem você talvez saber ou ter tanto entendimento, Ele quis que você assistisse isso. Porque eu sinto que tem pessoas aqui assistindo que precisam voltar para o Senhor como filho pródigo. Você talvez pediu a sua parte da herança, você juntou tudo que tinha e foi gastar lá no mundo. Talvez você, eu sinto no meu espírito que você foi criado dentro da igreja, assim como eu contei o meu testemunho. Eu sinto inclusive que você teve pais que viviam o ministério pastoral integral. E você andou com seus pais, viajando de cidade para cidade. O seu pai era um evangelista, o seu pai era um missionário, era um pastor com uma veia missionária. E você começou a ver tantas coisas, mas chegou um momento que o diabo colocou uma fagulha de mentira no seu ouvido, dizendo: você não provou o mundo. E você se iludiu com o mundo, você quis experimentar, só que o mundo te deixou marcas muito dolorosas e permanentes. E essas marcas até hoje estão fazendo você ter vergonha de voltar. Mas eu quero declarar e falar para você, assim como o filho pródigo, caia em si e entenda que o Pai está no mesmo lugar. E Ele não está bravo, Ele não está irado, Ele está com olhos de compaixão, assim como do filho pródigo, porque quando ele volta, o Pai de longe o avista. O Pai de longe percebe ele, ou seja, o Pai já estava olhando para o mesmo lugar, esperando o retorno. Então, hoje é o dia de você voltar. Se você tem que se reconciliar com alguém, se reconcilie. Se você tem que liberar perdão, libere. Se você tem que pedir ajuda, peça. Mas, como diz a palavra, se hoje você está ouvindo a voz do Espírito, não endureça o seu coração. Não endureça, volte para o Senhor, porque com certeza a melhor escolha é ter uma vida com Cristo. Não é ter uma vida sem problemas, não é ter uma vida em que a gente vai ser isento de dores. Não, teremos aflições, mas tenha bom ânimo, porque Cristo venceu. Ainda que a gente passe por um vale de sombra e de morte, não temeremos mal algum, porque Cristo está com a gente. O segredo ou o sobrenatural não é a gente falar: Deus, me livre das tempestades, não quero passar por tempestades financeiras, eu não quero perder ninguém, eu não quero perder nada. Não, o sobrenatural é ver o que Jesus fez, dormir na tempestade. É entender que se Ele está no seu barco, vai vir a tempestade, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós temos o Deus Consolador, o Espírito Santo Consolador. Nós temos aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, aquele que nos auxilia na nossa fraqueza e que Ele está aqui agora. Está aqui e Ele está aí, porque Ele é onipresente. Então, o que eu queria trazer para você é: viver com Cristo é o maior privilégio que você pode ter.
É o maior privilégio. Então, não perca essa oportunidade e abra o seu coração ou abra novamente o seu coração para Ele. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Deus está no nosso meio. O Espírito Santo, ele é lindo, maravilhoso. Glória Amém. a Deus. Deus seja louvado pela sua vida. Meu pastor Victor. Obrigado. Que continue sendo essa bênção. Amém. Que Deus continue estendendo as tendas do ministério que Deus confiou em tuas Amém. mãos. Em nome de Jesus. Estaremos sempre orando por você, pela sua casa, pastor. pela sua família. Para Obrigado. que você continue incendiando uma geração. Amém. Eu sou apaixonado para falar para jovens e eu amo ver jovens assim como você que também é apaixonado para despertar essa juventude para ter um encontro com esse Jesus que a gente teve. Amém. Que Deus continue te guardando mesmo, guardando a sua casa, a sua família. Amém. Em nome de Jesus. Infelizmente, batemos uma hora aqui. Espero que o senhor um dia retorne para falar com a gente, porque foi uma honra mesmo, foi um momento precioso de mesa. Minha. Que eu tenho certeza que foi bênção para muita gente que está nos assistindo aqui, mandando mensagem. Glória a Deus, amém. Espírito Santo está aqui. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Pastor, extrapolando talvez um pouco do tempo, mas eu senti de fazer algo. Nós podemos orar especificamente por curas para quem está nos assistindo? Com certeza. Com certeza. Você que está nos assistindo, esse testemunho que eu contei para vocês do câncer, que era um sarcoma de Ewing, depois você pode pesquisar, ele aconteceu em uma das lives que nós estávamos fazendo de oração e a pessoa, ela sequer estava na live, mas uma amiga dela colocou o nome dela em oração. Nós intercedemos e ela foi curada e nos deu o laudo. Então, não é a distância que vai impedir o agir do Espírito, mas é a sua fé. Então, se você está aí, independentemente da cidade, se você está no carro, se você está em qualquer lugar, eu creio que você pode ser curado agora. Porque assim como Jesus falou, é a sua fé que vai curar. Então, eu quero colocar a sua vida em oração. E se você então está com alguma enfermidade física, eu vou orar agora especificamente. Se for em uma região que dê para tocar, coloque as mãos em cima. Se for um tumor, se for um cisto, se for uma gastrite, se for algum problema, uma otite, se for alguma lesão física, se você não tem os movimentos normais, né? O Senhor tem me mostrado pessoas que estão andando com movimentos limitados por um acidente sofrido, um acidente automobilístico. Eu quero também trazer isso à existência para você receber isso, né? Entendendo que o Senhor está te vendo, por isso que Ele está me falando. Eu quero declarar curas também sobre escoliose, né? Tudo que nós falamos aqui eu quero trazer pelo poder do testemunho. Você que tem problema de escoliose, nós vamos declarar a cura. Em nome de Jesus você vai ser curado. Se você tem qualquer problema, se você tem problemas de vista, qualquer coisa que seja, glaucoma, algum problema, ceratocone, enfim, nós queremos declarar agora sobre a sua vida também. Então, você que precisa de uma cura agora, creia em Jesus e no nome dele nós vamos orar. É ele que vai te curar. E eu quero orar agora e abençoar a sua vida. Pai, no nome de Jesus, nós agora nos conectamos aqui na terra. Sabemos que quando duas pessoas concordam a respeito das coisas do reino, no nome de Jesus, o Senhor nos ouviria. Então agora, Espírito Santo de Deus, visite cada pessoa que está precisando de uma cura física. Nós oramos para que os seus membros sejam tocados agora em nome de Jesus. Pai, se precisar dar novos, que o Senhor possa dar novos agora, Pai. Se precisar restaurar, que o Senhor restaure agora. Se precisar retirar, que o Senhor retire agora. Nós declaramos que o corpo físico agora está se alinhando com o teu espírito, Pai. Nós declaramos enfermidade, saia daí porque você não é bem-vinda. No nome santo de Jesus, nós trazemos a realidade do céu agora para a terra e que você receba a sua cura, seja uma dor de cabeça, seja uma sinusite crônica, seja qualquer tipo de enfermidade, seja um tumor benigno, um tumor maligno, nós declaramos e trazemos você agora à luz da palavra e seja curada em nome de Jesus, seja curado em nome de Jesus. Se você também tem um problema na alma, uma crise de ansiedade, se você está em depressão, não consegue comer, não consegue dormir há muitos dias, nós pedimos, Espírito Santo, visite essa pessoa agora. Nós declaramos que onde há trevas, a luz de Cristo vai brilhar. Nós liberamos essa cura sobre a sua alma agora. Aquieta-te, alma, no nome santo de Jesus. Nós liberamos isso, Pai. Toque para que o seu nome seja glorificado, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém, obrigado. Se puder colocar aí nos comentários se tiver alguma cura para edificar a nossa vida, edificar a vida do pastor, muito importante. Glória a Deus. Glória a Deus. Tenho certeza que pessoas foram tocadas e curadas. Amém. Crises existenciais, síndromes do pânico, em nome de Jesus foi curado. Amém. Em nome de Jesus. Nós cremos e ligamos. Muitas pessoas sentiram a presença de Deus aqui agora, mandaram lá. Aleluia. Glória a Deus. Felizmente tem que acabar.
Mas aqui acaba o momento nosso aqui de podcast, mas o Espírito Santo, ele continua fazendo a obra. É isso. Em nome de Jesus. Mais uma vez, pastor Victor, Deus te abençoe, viu? Obrigado, Uma pastor. alegria, uma honra Honra te minha. conhecer e mais uma vez que Deus continue te usando. Amém. Dá um tchau pro pessoal aí. Tchau, gente. Obrigado. Desculpa aí qualquer coisa, mas se precisar de qualquer coisa, pode nos chamar e que Deus os abençoe. Instagram é Victor, você acredita que eu sempre... Victor. É que eu não sei onde é o ponto do meu Instagram, gente. É victor.vpsantos. Maravilha. E o ministério, quem quiser visitar o Ministério Voe? @voiupper. E a nossa igreja é @igreja Voe Online. Glória a Deus. Tá tudo na minha bio lá, mas Glória a Deus. estamos aí. Cultos todos os dias tem ou não? Todos os cultos nossos jovens, todos os sábados. Todos os sábados. Às 20 horas. Aí a gente tem os nossos cultos de celebração às 10 da manhã, às 17 horas e às 19h30 aos domingos. E aí nós temos culto de adolescentes toda sexta e nós temos um culto de cura acontecendo hoje toda quinta às 20 horas. Glória a Deus. Olha lá, hoje ainda, dá Aí, ó, tempo, dá tranquilo, tempo. são 7 horas da noite, Já dá dá pra ir tempo direto para ir pra lá. lá. Pastor, Deus te abençoe, gente. Obrigado pela audiência, obrigado. Hoje batemos, se não um recorde aqui, acho que foi o recorde de audiência, viu? Deus abençoe a todos vocês que curtiram, comentaram, que Deus continue guardando vocês, protegendo vocês. Compartilha essa live pro grupo da família aí, porque o YouTube continua depois crescendo as visualizações. Então manda pro pessoal aí do grupo da família, dos amigos, pro pessoal. Você que assistiu também, tá assistindo a gente, marca a gente lá no Instagram, marca o Cristo Todo Dia Podcast, marca o Pastor Victor, marca eu lá, Rodrigo Maurício Oficial, e vamos divulgar o reino e propagar o isso aí. reino. Deus abençoe vocês, beijo no coração, Deus guarde sua casa e até o próximo episódio do Cristo Todo Dia Podcast. Deus abençoe, gente. Tchau.